Olá, boa noite, grupo que me acompanha aqui no Instagram. Estamos começando hoje mais uma live falando do seguinte tema: pessoas tóxicas no trabalho, no ambiente profissional. Hoje, na aula, no nosso encontro do dia, da semana, eu quero aqui deixar para vocês 3 formas de como identificar pessoas tóxicas no ambiente de trabalho e 7 formas de você blindar a sua vida profissional, a sua imagem, o seu trabalho dessas situações. Então, estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Ontem não pude estar pelo feriado, descansei, descanso merecido, mas hoje o nosso papo vai falar sobre isso, que é um dos grandes pontos de dificuldade nos relacionamentos no trabalho. E por que eu me estimulei a falar, me senti encorajada de falar sobre esse tema, saindo um pouco do que habitualmente eu trago aqui, e eu tenho como objetivo trazer novos temas que saiam um pouco do padrão do que eu levo em orientações, em mentorias, para profissionais que estão em recolocação, em transição de carreira, porque são assuntos paralelos que muitas vezes têm total interferência em movimentos que esses profissionais querem fazer. Então, é bem comum durante as mentorias, durante as sessões de orientação de carreira, falarmos sobre relacionamento, que afinal é uma das competências mais importantes dos profissionais que querem ser reconhecidos. E nesse relacionamento vem as intercorrências, vem os problemas. Muitos problemas focados em liderança, mas também existem problemas de relacionamento, problema com pessoas que não são nossos líderes, que estão ali na mesma equipe, que trabalham conosco, ou estão no cliente, ou trabalham numa área parceira, e aí as pessoas começam a ter certos bloqueios para progredir com o seu próprio trabalho. Então, eu me senti encorajada em falar sobre isso, porque é um subtema das minhas orientações, e durante a minha trajetória profissional, aí tanto na parte do tempo do mundo corporativo, quanto como consultora, eu me esbarrei aí com algumas pessoas que eu vou mostrar para vocês nessa classificação das pessoas tóxicas, e fui aprendendo a saber lidar com essas pessoas e quero dividir esse conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Como eu falei, são 3 perfis, vamos dizer assim, tipos de pessoas, e aí eu digo que nesses 3 tipos de perfis existem aí os níveis de toxicidade, né? Muito alto, médio e, vamos dizer assim, moderado ou baixo, né? Vamos começar esquentando o nosso tema aqui com o perfil mais tranquilo, né? Menos complicado, que eu chamei aqui do desinteressado, né? O desinteressada pode ser uma mulher, pode ser um homem na sua situação, que é aquele profissional que ele não tem noção, né? Ele traz uma informação para você, ele compartilha uma situação, ele faz um comentário, mas ele não tem o foco de te atingir diretamente, apesar de acabar te atingindo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você está lá programando fazer um curso na sua empresa, tem lá a campanha de incentivo ao estudo, e você já está um tempo na empresa, e você tem um plano de carreira, e você fala, bom, nesse ano eu vou pedir para o meu chefe o subsídio de treinamento, porque eu quero voltar a estudar, estou super empolgado, e por algum motivo, que aqui não vou chegar nos motivos, mas essa pessoa, esse desinteressado, acabou sabendo disso, né? Ou ouviu você comentando com alguém. E aí, quando você tá ali, de repente, falando com alguém, poxa, hoje eu vou conversar com o chefe sobre isso, né? Quero levar para a mesa,
quero discutir, a gente vai ter uma sessão de feedback, essa pessoa vira e fala, ué, mas você não sabia que o incentivo ao estudo agora não é mais de 50%, é de 20%? Ou, olha, eu ouvi ali numa determinada área que não vai ter incentivo ao estudo esse ano, não. Você tem certeza que você vai conseguir esse incentivo ao estudo? Ou você tem certeza que você vai falar com o seu chefe sobre isso? Então, aquilo pode te abalar, pode te bloquear. Você tem lá a sua sessão de feedback com o líder, estava pronto para levar esse tema para a mesa, para discussão, mas o desinteressado veio e trouxe essa informação que te atingiu de uma tal maneira que te deixou mal, que te deixou para baixo, que te deixou desanimado, e aí você até desiste de algo que você estava com uma super certeza em fazer, ou pelo menos tentar. Então, o nosso primeiro tipo de pessoa tóxica no trabalho é esse desinteressado. Ele não tem ali um plano maquiavélico contra você, mas ele pesca alguma informação ou pescou alguma informação, e aí quando coloca, né, você ali está prestes a fazer, ele traz uma informação que te atinge, que te desmotiva ou até te bloqueia. Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, aí sim, ele é intencional. É aquela pessoa no ambiente de trabalho que ela, sabe, às vezes está ali te checando de longe. Você de repente começou a ter algum tipo de destaque, né? Ou foi elogiada ali no seu trabalho, numa reunião, numa apresentação. E geralmente, gente, as pessoas tóxicas, elas começam a escolher uma fase da nossa vida profissional em que a gente começa a crescer, em que a gente começa a se destacar. E isso incomoda muitas pessoas, né? E no caso do intencional, ele é uma pessoa que está ali te observando. É diferente do desinteressado, que joga uma informação ali na mesa para você, e aí aquilo te bloqueia, te desanima, e algo que você ia tentar fazer, você desiste, né? Ou uma fofoca, que é muito comum, né? O primeiro nível das pessoas tóxicas, no desinteressado, a gente também pode falar dos fofoqueiros, que existem, não vamos ser aqui inocentes. Toda empresa tem, todo lugar tem aquele que traz uma fofoca, aquele que, ouviu, não sei quem falou, não sei quem viu, né? Às vezes brincar, mas você tá sabendo que fulano tirou férias antes de você? Você tá sabendo que o ciclano vai conseguir uma promoção e eu acho que o teu nome não está contemplado. Então, são pessoas tóxicas, sim, mas que elas trazem ali informações que, dependendo do seu momento, podem pegar mais pesado com você, te bloquear ou não. O intencional, não. O intencional é aquela pessoa que já te acompanha de longe, já sabe um pouco, né, dos seus pontos fortes, se incomoda com isso e vai buscar formas de te prejudicar. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu passei uma situação em que eu cobri uma licença maternidade. Era um momento assim bem decisivo para mim de carreira. Eu já tinha, como eu falo, né, ocupado toda a minha cadeira na posição em que eu estava. Já estava fazendo coisas outras, né, do meu próximo nível. Tive uma chance de ouro para experimentar e ficar no lugar dessa pessoa que já tinha um nível mais sênior do que o meu. Fiquei no lugar dessa pessoa, ela tirou a licença, mais férias e tudo mais, a área ficou super produtiva. E quando ela voltou a ocupar o lugar em que ela estava, normal, né? E eu voltei para minha posição. Só que aquilo para mim foi um bom argumento para conversar com o meu chefe, com fatos e dados, dizer, olha, eu acho que eu tô próxima, né? Tô pronta para o próximo nível. Gostaria de conversar com você sobre as possibilidades de eu ser promovida, como que isso pode ser colocado aqui na área, quais são seus planos e tudo mais. De jeito nenhum eu quis entrar no lugar daquela pessoa,
Eu só estava querendo ocupar o meu lugar. Porém, através dos desinteressados fofoqueiros, isso chegou no ouvido dela. Eu depois também, porque nós éramos ali pares, né, na área, comentei que eu tinha ido conversar com ele sobre o meu futuro ali no departamento, né? E essa pessoa se transformou numa outra pessoa, ou ela já era essa pessoa e se revelou nessa situação. E aí eu percebi, né, depois de um tempo, que ela começou a ficar nesse perfil do intencional. Querendo abafar as minhas conquistas, querendo desmerecer as minhas ideias, a ponto de chegar numa reunião e falar mal de mim, assim, querer me queimar mesmo para o meu gestor. Porque ela estava com medo, não sei de onde ela tirou isso, ela estava com medo de perder a vaga dela. Mas no crescimento que nós tínhamos ali, jamais isso passou pela minha cabeça. Mas na cabeça dela, na fantasia dela, ela começou a ser uma pessoa tóxica intencional. Porque toda oportunidade que ela tinha de desmerecer o meu trabalho, de me prejudicar e infelizmente até inventar coisas, então ela já estava quase passando para o nível seguinte, que é o perseguidor, ela começou a fazer. E aí, em contrapartida, isola essa informação, uma conversa, 2 conversas, 3 com o meu gestor, e eu vi que não ia mudar, aí quem muda sou eu, né? Então, eu comecei a olhar para o mercado e fui para uma nova oportunidade. Mas vejam, é uma pessoa que começou a ser uma pessoa tóxica intencionalmente, porque ela começou a criar uma fantasia de que ela ia ser substituída, sendo que não tinha por que isso acontecer, né? E também ela não, apesar de ser uma pessoa mais sênior, uma pessoa até mais velha do que eu, ela não veio conversar, ela decidiu atacar. E aí, o que acontece quando esse tipo de toxicidade no ambiente profissional começa a acontecer? A minha vida ficou muito difícil. Então, além de todas as demandas, né, que a gente tinha ali, na época eu era focada na área de recrutamento e seleção, então tem um volume muito grande, gestores a todo tempo, conversando, pedindo, solicitando, eu tinha que me preocupar com aquela pessoa, com como falar com ela, e depois até tive que constatar o comportamento tóxico dela contra a minha pessoa. Então isso vai dando um desgaste, isso vai gerando um estresse, a ponto de muitas vezes a gente não suportar. E no caso eu tinha uma liderança que não ajudava, né? Pelo contrário, então isso me fez desacreditar que aquele lugar poderia continuar sendo para mim. E dali eu parti para uma nova oportunidade. Então, desinteressado, intencional, e aí já pegando esse gancho, falando daí o perfil tóxico perseguidor. É aquela pessoa que vai realmente estudar formas de puxar o seu tapete, né? É aquele termo que a gente ouve muito. Levei uma puxada de tapete, a pessoa fez algo contra mim, tá me prejudicando, tá me embarreirando, como diz o carioca, né? Tá embarreirando, não tá facilitando a minha vida, e volta e meia me desmerece, né? E começa realmente a perseguir. Existem até pessoas que levam isso para um contexto mais psicológico, vamos dizer assim, mas eu não quero entrar muito nessa temática. Eu quero só diferenciar o intencional do perseguidor, que ele é uma pessoa que realmente, o que ele puder fazer para te prejudicar, ele vai prejudicar. E isso também a gente acaba percebendo, às vezes de maneira tardia, né? A gente acha que não é bem por aí, principalmente quando era uma pessoa que a gente confiava. No caso dessa pessoa que eu mencionei aqui, para mim, foi uma surpresa, mas na verdade acho que a essência dela já era essa, e a partir do momento que a ameaça surgiu, isso se revelou, né? Já era do caráter da pessoa. Então acho que o intencional e o perseguidor,
eles têm um caráter, né, frágil, eles têm um caráter de um espírito invejoso, eles têm um caráter muito aguçado de uma comparação, de uma fragilidade, de uma falta de identidade. Então, se vem uma pessoa que tem um nível, alcança um nível parecido profissionalmente, isso se torna uma ameaça tão grande que ele acaba partindo para essa perseguição. E isso torna-se um ambiente tóxico e uma pessoa tóxica atingindo você o tempo inteiro no seu ambiente de trabalho. Como eu falei no início, esse desinteressado, o intencional ou mesmo perseguidor pode ser um par, pode ser a liderança também. Nas mentorias que eu faço, algumas pessoas trazem, né, situações com a liderança em que elas percebem que é uma liderança tóxica. E aí, falando de liderança, é mais delicado, né? Porque você não pode mudar, né, de gestor. Os dois são situações, pelo menos no primeiro momento, incontornáveis, porque você não vai poder imediatamente mudar de líder e muito menos também mudar de colega de trabalho. Você vai ter que aprender a conviver. Mas existem, né, líderes que são pessoas tóxicas, alguns desinteressados sem noção, alguns intencionais, porque também se sentem ameaçados. Então, se a gente for pensar nesse nível do intencional e o nível do perseguidor, geralmente, não estou dizendo que é regra, mas em muitos casos, esses gatilhos são acionados quando você começa a crescer na carreira, quando você começa a se desenvolver na carreira, quando você começa a se destacar na carreira. E aí, por ter esse perfil de caráter e comportamento, caráter, né? Falta de caráter e comportamento frágil e ameaçado, essa pessoa aciona a tecla da ameaça e começa a querer te atingir de alguma maneira, porque ela acha que dessa forma ela vai te desestabilizar, né? Prejudicar muitas vezes ou fazer você mudar de ideia, né? Se você está pensando em crescer aqui, talvez aqui não seja o seu lugar. Vou dar um outro exemplo de perseguidor. Uma certa vez eu entrei para uma nova oportunidade de trabalho. Antes dessa oportunidade começar, eu já estava ali no processo de admissão, enfim. O meu gestor, eu estava no antigo emprego, mas ele pediu, olha, a gente vai ter uma reunião de lançamento, um kickoff muito importante. Se você conseguisse estar, ia ser assim, excelente, porque você já pega os assuntos do começo. E aí eu consegui negociar com a minha empresa atual, enfim, e fui para essa reunião de kickoff. Nessa reunião de kickoff era com a área de negócios e tinha a pessoa que interinamente estava ali cuidando da cadeira de RH. Eu já tinha uma cadeira ali de gestão e ela, enquanto não encontrava uma pessoa no mercado para ocupar a cadeira, ela estava ali ocupando essa posição. Fizemos a reunião, conheci algumas pessoas, tal. Ela me chamou para uma salinha. Vai percebendo o comportamento do perseguidor aqui. Me chamou para uma salinha. Começou ali a me entrevistar e ela não fazia parte do meu processo seletivo, né? Porque ela era uma par naquele momento. E começou a falar as piores coisas que vocês podem imaginar sobre a área que eu ia assumir e a empresa que eu ia trabalhar. Falando que a equipe era ruim, que se fosse ela mandava todo mundo embora, que o gestor que eu ia atender era a pior das pessoas. E ela chegou a verbalizar, falou, olha, de repente eu acho que você poderia pensar se vale a pena, né? Você tá falando que tá há tanto tempo nesse lugar, então talvez, né, assim, com ar brincando, mas não brincando, talvez fosse interessante você falar pro seu chefe que você mudou de ideia. Gente, eu fui ouvindo tudo aquilo. Imagina, você tá saindo de uma empresa, eu já tinha anos naquela empresa, eu já tinha dado, né, o meu aceite, porque eu ouvi até informações confidenciais ali. E aquela mulher veio com aquele balde, não era nem balde, acho que um container de gelo, de água fria em cima de mim, falando. Ela não falou nada de bom.
E eu saí dali, respirei, já tinha dado a minha palavra, não era ela que me contrataria, enfim, respirei e continuei. Depois, fui entender o quê? Essa pessoa que eu nunca tinha visto na vida, que fez todas essas coisas, ela queria a posição que eu estava sendo contratada, mas ela não foi escolhida. E aí, para melhorar a situação, depois de alguns meses, ela era minha par, eu virei chefe dela. Então, no tempo antes de eu virar gestora dessa gerente, ela ficou muito tempo me perseguindo. Ela não facilitava a minha vida, não ajudou nada o meu onboarding, sabe? Me dava perdido, enfim. E o que ela podia fazer para desmerecer o trabalho, ela sempre fez. Então, era uma pessoa mal intencionada, era uma pessoa que tem um perfil tóxico perseguidor, né? O problema não era comigo, o problema era com qualquer pessoa que eu acho que ocupasse aquela posição que ela tanto queria. E ela não soube ter maturidade para lidar com isso, que ela não foi escolhida. E a coisa piorou depois que eu virei chefe dela. Mas eu não vou me estender aqui no exemplo. Mas um outro exemplo que me marcou demais. Então, eu quero que vocês entendam a diferenciar essas pessoas. Então, tem o que não é intencional, né? O desinteressado. Tem o intencional que por alguma situação, alguma particularidade, a ameaça é acionada nele, ele começa a querer te prejudicar, falar coisas, te menosprezar no ambiente profissional. E tem esse que a alavanca da ameaça é muito grande, a ponto dele começar a te perseguir. Como ela era minha par nesse caso, prejudicava sim, dificultava sim, foi bem desagradável, né? Porque a gente espera ser bem recebida no ambiente que a gente está, mas não chegou a um ponto de me prejudicar demais e chegou depois na necessidade de eu abrir isso para o meu gestor, contar lá a história, né, do kickoff da reunião, que ela me chamou para a salinha, começou a falar barbaridades da empresa, barbaridades da posição, totalmente antiética. E enfim, mas pode ser que você se depare com situações em que você tem um contato muito direto com essa pessoa e essa toxicidade ela fique muito grande e muito pesada para você. Então, observe os 3 níveis. Eu acredito que conforme eu estou falando os meus exemplos aqui e os níveis, você talvez já esteja identificando algumas pessoas aí no seu radar ou situações que você já viveu. E agora eu quero trazer 7 pontos para você blindar, né, a sua imagem, a sua pessoa, né, diante desses seres tóxicos, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que é fundamental. O que não nos abala ou faz com que a gente se abale menos nessas situações? É saber a nossa identidade profissional. Então, será que hoje, se eu viro para você, vou fazer uma conversa, né? Não vamos sair aí falando de entrevista, uma conversa, até para uma mentoria, para uma orientação que eu faço mesmo. Antes de começar a atender as pessoas, eu sempre converso com essas pessoas para entender o momento dela profissional, ela contar um pouco da história. Será que se eu perguntar para você, você vai saber me dizer a sua identidade? Quem você é profissionalmente? Né? Quem você é pessoalmente? Será que isso tá claro para você? Será que você tem esse posicionamento de uma maneira assertiva e clara? Porque quando a gente sabe quem a gente tem a nossa identidade muito bem definida, essas coisas podem até momentaneamente abalar, mas elas não nos detonam, né? Elas não bloqueiam a gente, ou mesmo nos faz acreditar em mentiras, porque a gente sabe quem a gente é. Então, o primeiro antídoto, a primeira forma de você se blindar de pessoas tóxicas é você saber a sua identidade profissional. Segundo ponto, observe se essas pessoas tóxicas são pessoas
contornáveis, ou seja, é o coleguinha lá do outro departamento, é o líder da outra área, é um fornecedor, é um cliente, ou é uma pessoa que está ali para um projeto momentâneo. Então você vai contornando conforme dá, blinda um pouco a comunicação, evita algumas situações, ou são pessoas que você vai ter que aprender a suportar. Então, quando a gente está falando de colegas, né, próximos no trabalho ou da liderança, como eu falei antes, você não consegue, né, mudar de líder, mudar de colega, né, do time da noite para o dia. Você vai ter que aprender a suportar, na medida do possível, as situações com essas pessoas. Ah, Débora, mas aí eu tenho que ficar suportando a vida inteira? Não, como eu falei lá no meu primeiro exemplo, se é um ambiente, um líder, uma cultura que não te apoia para você evoluir profissionalmente, ou às vezes você leva a situação e a pessoa não faz absolutamente nada com aquilo, né, não gerencia o time, é hora de você tirar o seu time de campo e buscar um outro lugar. Mas uma das formas de blindar é você contornar aqueles que, né, são passageiros ali, e os que não são, aprender a ter formas de suportar por um tempo, né, ou criando alternativas aí outras. Terceiro ponto, cuide muito das suas emoções. Nós estamos vivendo um tempo, mais do que nunca na vida, em que saúde mental é um bem mais que necessário. Inclusive, algumas empresas têm apostado muito, né, nesse benefício, em ter um suporte emocional, psicológico. Eu também, nas minhas mentorias, eu tenho atendido muitas situações de pessoas que trazem questões com as emoções, e eu também preciso saber lidar e dar suporte a essas pessoas. Então, sempre eu digo, busque ajuda de todas as formas possíveis, né? Pode ser um mentor, pode ser um psicólogo, pode ser, né, algum trabalho de autoconhecimento, pode ser leituras, pode ser cursos online ou presenciais que estão voltando agora, mas sempre tem aí no seu plano de desenvolvimento o cuidar das suas emoções. Quarto ponto, que eu já linko com esse que eu acabei de falar, tenha um mentor. Se não for um mentor profissional, como é o meu trabalho, tenha um mentor que você escolhe dentro da sua empresa, ou alguém que você teve contato na sua jornada profissional, porque faz muita diferença. Nessas duas situações em que eu relatei para vocês aqui, de pessoas tóxicas, né, a intencional e a perseguidora, eu estava em terapia, né, porque eu sou psicóloga de formação e sempre fiz terapia por um bom tempo da minha vida, e tinha mentores, pessoas que eu admirava, pessoas que estavam à frente, né, na trilha de carreira, e que eu levei essas situações para conversar com esses mentores. Nessa época ainda não foi uma mentoria profissional, eu fiz isso um pouco mais para frente, mas para elas me ajudarem, como eu poderia me sair daquela situação, ou contornar aquela situação e suportar aquela situação. Acho que no começo foi, no meu caso ali, como eram pessoas muito próximas, foi suportar, mas depois eu tive que ter um plano aí de saída, principalmente no primeiro exemplo. Então, tenha um mentor, é o meu quarto ponto para você se blindar de pessoas tóxicas. Quinto ponto, não fale dos seus planos. Então, às vezes, a gente na empolgação, numa conversa ali mais informal, né? Divide com alguém ali no WhatsApp, ou se tá no presencial, ou numa roda social, começa a contar muito o que a gente quer pra gente, os nossos planos profissionais, nossos próximos passos. Então, assim, não conte, seja mais low profile, como a gente fala, né? Vigie mais com quem você compartilha os seus sonhos. Então, esse é o meu quarto ponto aqui para você se blindar de pessoas tóxicas. Esse foi o quinto ponto. O quarto foi o mentor. Sexto ponto, cuidado com a carência.
Ah, Débora, mas isso não está ligado à parte de cuidar das emoções? Sim, mas eu quero trazer aqui a carência em destaque como nosso sexto ponto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente compartilha os sonhos com pessoas por uma vontade, por uma carência de falar com alguém. E aí, como a gente não vigiou, né, com quem a gente conta os nossos planos, a gente coloca todo mundo ali no mesmo patamar de amizade, acha que todo mundo, né, vai vibrar com os nossos sonhos, vai olhar para os mesmos lugares, vai se alegrar com as nossas conquistas. E infelizmente, gente, isso é do ser humano. Não são todas as pessoas que vão vibrar com as suas conquistas. E a gente às vezes descobre isso a duras penas, né? Não são todas as pessoas que, por mais legais que elas sejam, devem fazer parte do seu círculo íntimo, porque não são pessoas que vão somar com os teus sonhos. Não são pessoas que vão apoiar os teus sonhos, vibrar com você, né? A parte boa e a parte ruim, né? Quando der certo, vibrar é muito fácil, né? Alguns podem aí se alegrar, não necessariamente se alegrar genuinamente, mas momentaneamente. Mas quando você passar pelo processo, quem são as pessoas que vão passar pelo processo com você? Se você está almejando, por exemplo, uma transição de carreira, você está almejando um intercâmbio, quem é o amigo do círculo íntimo que vai passar com você o processo? O processo de você se inscrever, o processo de você juntar o dinheiro, o processo de você escolher, o processo de você se preparar, o processo que às vezes não vai sair no calendário do jeito que você queria, mas é a pessoa que vai estar lá com você, não, né? Foi uma parada momentânea, você vai conseguir, você vai alcançar. Quem são essas pessoas? Porque essas pessoas são pouquíssimas. Uma mão geralmente não enche. A minha não enche uma mão. Que vão estar com você no que der e vier no processo, que genuinamente vão te incentivar e vão se alegrar quando você conseguir conquistar esse objetivo. Então pense com cuidado e não pela carência saia falando sobre coisas que você está conquistando ou deseja conquistar com amigos errados. Não estou falando aí são pessoas ruins, tá? Às vezes são pessoas legais, mas não são pessoas que você deve escolher para dividir esses planos, essas ambições, esses desejos, esses sonhos, ok? Então, nosso sexto ponto aqui é carência. Cuide da carência. E o sétimo ponto, escolha os ambientes. Muito importante, porque encontrar pessoas tóxicas no nível desinteressado, né? Nível leve, no nível intencional, mediano, ou o perseguidor, que é o tóxico master, também existem ambientes em que você vai esbarrar mais ou menos com essas pessoas. Às vezes a gente é surpreendido, como eu dei o meu exemplo, que era uma pessoa lá no primeiro exemplo que eu cumpri a licença maternidade, que eu fui surpreendida, né? Ela revelou o dark side dela ali naquele momento e eu não tinha como prever. O ambiente era um ambiente do dia a dia, mas existem ambientes que a gente pode vigiar um pouco mais. Existem rodas que a gente não deve ficar. Existem papos que a gente não deve participar, né? Existem comentários que a gente não deve fazer, ou muito menos encorajar ou incentivar, porque aquela pessoa que está falando mal da outra pessoa, que de repente você pode até não conhecer, ela pode falar mal de você. E se ela é uma pessoa que está toda hora falando mal, toda hora fazendo fofoca, toda hora você vê que ela faz um comentário meio invejoso, ou toda hora ela fala com pessimismo, então é um ambiente que você não deve estar, que você deve evitar. E a tua parabólica tem que estar ligada para isso.
Porque às vezes sem querer você entra ali na roda, daqui a pouco você tá na fofoca, daqui a pouco você tá falando mal do outro e quando você vê, você tá num balaio que não é teu, não te pertence, não faz parte da tua identidade. Lembra que é o nosso primeiro ponto? Não faz parte da tua identidade, não faz parte do seu caráter. Mas aí se você deixa a convivência nesses ambientes aumentarem, você acaba se contaminando, diretamente ou indiretamente. Então, nosso sétimo ponto aqui, escolha os ambientes que você decide estar. E aí eu digo até ambientes não só físicos, né, presenciais, de relacionamento, mas também os virtuais. O que você tem deixado entrar pelos teus ouvidos, pelos teus olhos, através das redes sociais? Quem são as pessoas que você admira e acompanha? São pessoas que estão aonde? Incentivam o quê? Te fazem crescer ou te fazem ter essa mente tacanha de comparação, de fofoca, de rótulos, que falam mal da empresa, falam mal do governo, falam mal do projeto CSPTO? Com quem que você tem se exposto ou deixado entrar na tua mente, né? Hoje a gente tem que vigiar muito o que a gente acompanha através das redes sociais, da internet. Então esse foi o nosso papo de hoje sobre pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. Recapitulando aqui, eu falei do desinteressado, os níveis, né? 3 níveis. Desinteressado, intencional e o perseguidor. E dei 7 elementos para você se blindar dessas pessoas tóxicas. Saber a sua identidade profissional, saber contornar ou suportar essas pessoas, aí depende de quem são, cuidar das suas emoções, ter um mentor, não falar dos seus planos, sonhos e projetos com pessoas fora do seu círculo íntimo, cuidar da carência e dos ambientes que você escolhe estar. Então, eu espero aqui, com esses conceitos, com esses exemplos, que você esteja aí mais atenta ou atento o que você tem se deparado, né, no seu ambiente profissional e possa buscar esses recursos para não deixar a sua vida profissional, a sua carreira e muitas vezes o seu plano e a sua imagem serem prejudicadas por essas situações que, infelizmente, estando com pessoas, nos relacionando com pessoas, nós estamos aí fadados a encontrar, mais ou menos, depende aí do lugar em que você está, do negócio que você está, aí varia bastante. Vamos lá, gente, tem 3 pessoas aqui. Como eu falei hoje no Stories, eu acabei... Essa live geralmente acontece de terça-feira no horário do almoço, 13h. Pelo feriado eu mudei para hoje, fiz uma enquete, ficou empatado entre 7h e 20h30. Eu entrei às 7h e se alguém tiver alguma pergunta, pode usar a caixinha de perguntas aqui para fazer, ou até se depois lembrar de alguma coisa, pode enviar pelo direct ou nos comentários. Eu vou deixar essa live salva, eu sempre deixo a live salva, porque a minha ideia aqui é disponibilizar para vocês conteúdos que sejam relevantes para a vida profissional de vocês e que eu me deparei, né, nos anos aí de carreira que eu já tenho e também através dos atendimentos que eu faço, conversando com muitas pessoas em diversos níveis aí profissionais. Se não tiver nenhuma pergunta, oi Sabrina, beijo para você. Obrigado a quem estiver aqui ainda, acompanhou ao vivo. Se vocês também conhecem alguém que estão passando por situações de pessoas tóxicas no ambiente de trabalho, encaminhem, porque essas pessoas podem ser ajudadas de alguma forma, ouvindo os exemplos, ouvindo os níveis, né, de pessoas tóxicas para poder aí identificar, e também aprendendo um pouco dos 7 pontos que eu trouxe aqui para você começar a aprender a se blindar, né, mais com essas pessoas aí.
É isso. Muito obrigada a todos. Deixa eu ver aqui. Não temos perguntas, então um excelente resto de semana para vocês. E semana que vem eu volto com a live de terça-feira às 13 horas, mas fica sempre gravado se você não puder assistir. Ellenzinha, live maravilhosa. Muito obrigada, fico feliz em ter te ajudado. Se quiserem também mandar sugestão de tema, mandem, porque a minha intenção é sempre fazer algo que venha a somar aí para vocês, tá bom? Uma boa noite para todo mundo, bom descanso e até breve. Tchau, tchau!